Boa noite, galera. Estamos aqui hoje para fazer um trabalho diferente do que a gente tem feito, e esse ano a coordenadoria vai fazer uma nova proposta, ou seja, a gente vai visitar alguns acampamentos, a grande maioria deles, das igrejas que vão fazer do nosso campo, e a gente resolveu fazer um estudo sobre o carnaval, né? Porque está chegando e daqui 2 dias já começa as festas de carnaval, né? E a gente resolveu fazer esse estudo para que você tem um embasamento bíblico, para você se oriente, para que você analise bem qual vai ser a sua posição perante essa data, perante essa festa. Amém? Que Deus abençoe você. Boa noite, galera do Facebook, galera que tem acompanhado o nosso trabalho. O Espírito Santo deu a direção para que a gente falasse do carnaval, porque é uma data que para muitos é uma data de festa, mas é uma data perigosa. E nós estamos aqui para poder trazer a luz de Jesus para a vida de vocês e poder mostrar um pouco mais da verdade, né? E tentar ajudar a abrir a mente de vocês sobre o que a palavra diz, né? Do carnaval. E a gente vai usar alguns textos básicos da Bíblia, né? Alguns textos bases da Bíblia. E o primeiro fica em Deuteronômios 30, do 15 ao 20. E eu vou ler agora. Vês aqui hoje, te tenho proposto a vida, o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, para te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Essa passagem de Deuteronômio, ela trata da questão do livre-arbítrio, né, que Deus nos dá de escolher. A gente tem o direito de escolher participar das festas do carnaval ou participar do acampamento de carnaval da nossa igreja, né? E a gente decidiu falar sobre o livre-arbítrio para que vocês entendam que Jesus e nosso Deus, nosso Pai, Ele não faz com que a gente se sinta obrigada a fazer algo. Ao contrário, ele traz o entendimento para nós, para que a gente entenda os motivos de andar com Ele, né? E de não estar participando de uma festa na qual muitas pessoas adoram a alguns outros deuses, né? E nesse momento, meu marido ele vai ler Salmo 1, na qual Deus fala da felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, queridos, bem-aventurado aquele que não se assenta, que não se misturam com os escarnecedores ou os que maldizem, mas
essa passagem vem mostrar que a gente tem que ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que a gente venha dar coisas boas, venha dar frutos bons, né? E que Deus possa falar ao teu coração, como tem falado ao nosso coração, para proclamar a verdade, que é o principal. Sim. Né? E minha esposa agora vai falar agora em Gálatas e vai acompanhando aí. Agora sim, na verdade, antes de falar da passagem de Gálatas, eu gostaria de falar um pouco referente ao próprio carnaval, né? Porque não adianta também a gente trazer só a luz da Bíblia e não falar a vocês do que se trata, né, o carnaval. E procurando, fazendo algumas pesquisas, né, eu pude observar o quê? Que a história da criação do carnaval, ela é um pouco controversa, né? Existem várias teorias da onde ela veio, né? Da onde ela nasceu, essa coisa da festa do carnaval. E se trata de uma festa pagã, né? E alguns historiadores associam essa festa com cultos feitos pelos antigos para agradecer as colheitas, as boas colheitas que eles tiveram, mas isso 3.000 anos antes de Cristo. Já tem outros historiadores que associam essa festa lá com o Egito, né? Começou lá no Egito mais para frente e foi em homenagem a uma deusa, né? A deusa Ísis e ao touro Apis, né? E com danças, festas e pessoas mascaradas. Também tem outros que falam que tá ligado aos gregos, né? Que festejavam a celebração da volta da primavera e os cultos ao deus Dionísio entre os anos de 605 e 527 a.C., né? E também há quem fale que na Roma Antiga eles usavam essa festa, né? Para fazer orgias sexuais, saturnais e lupercais, em honra a o deus Baco, Saturno e o deus Pá, né? E então, assim, é bem controverso, assim, não tem uma definição correta de quando nasceu a festa de carnaval. Sabe-se que foi uma festa criada para, vamos dizer assim, celebrar a carne, né? E referente ao nome, né, carnaval, ela deriva do latim. E aí, depois de tanto pesquisar, de ver várias coisas, eu percebi que a frase, assim, o nome que mais se encaixa é a festa da carne, que é feita antes da quaresma, né? E aí, nesse momento, eu busquei muita direção do Senhor e o Espírito Santo me trouxe até Gálatas, né? E é onde eu vou agora ler para vocês a passagem de Gálatas, né? Que é Gálatas 5, do 16 ao 21, que diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E o que eu quero falar com essa passagem? Nós sabemos que no carnaval é uma época na qual as pessoas se soltam, as pessoas entendem que é uma época que elas não têm pudor, né? Que elas, como é uma vez no ano,
elas se soltam, se libertam, bebem mais do que podem e usam drogas e acaba por fazer coisas que vão se arrepender, né? E nós sabemos, né, que Deus, né, ele traz a gente a essa luz e algumas advertências a nós, né? Que é um período que acontece muita coisa ruim, não só com cristãos, como com as pessoas que não têm, assim, uma religião correta, ou às vezes não tem uma fé, né? As pessoas que vivem sem crer em Deus, né? Como nós cremos, né? E eu vou dar alguns exemplos de coisas que vem acontecendo e a cada dia tem piorado. Então, o que acontece? Nessa época, a gente vê que o pessoal busca muito a idolatria, o consumo de álcool, o consumo de drogas, o pessoal tem a questão da fornicação, do adultério e também gravidez indesejada e principalmente a proliferação de doenças venéreas, como HIV, assim, várias doenças, né? Porque o pessoal não se cuida, até por isso que a nossa sociedade tem um costume de fazer várias campanhas pelo uso de camisinha, pela proteção, para não beber. Por quê? Hoje nós vemos que na época de carnaval, muitas pessoas morrem em acidentes de trânsito. E a cada dia se verifica em pesquisas que a cada dia tem piorado. Por quê? Porque as pessoas se entregam à obra da carne. As pessoas não vigiam. E a gente está aqui hoje não é para julgar, não é para apontar o dedo para ninguém. É simplesmente para trazer a luz da palavra. É para dizer para você que está aqui acompanhando a gente que é possível ter um carnaval diferente, que é possível ser feliz sem precisar destas coisas. Porque o carnaval são 4 dias. E a quarta-feira de cinzas, ela já tem esse nome exatamente por quê? Porque foram dias de festa e o último dia é um dia praticamente de tristeza. E é isso mesmo, né? Porque quando termina o carnaval é que a gente vai ver o que aconteceu, né? Pessoas que morreram, deixaram família, adolescentes, principalmente jovens, que têm o início da vida com bebida, com drogas. Eles têm esse primeiro contato, às vezes nessa época, né? E muitas vezes os pais não observam, permitem que os filhos pulem carnaval. E não porque os pais são pessoas que querem o mal para os filhos, mas porque foram criados dessa forma, né? O Brasil tem esse costume de carnaval, tanto que somos conhecidos fora do país como um país feliz, um país festeiro, né? Por causa do samba, do carnaval, mas nós temos muito mais para oferecer. Nós somos um povo inteligente, um povo que tem Deus na vida e a gente não pode se submeter a esse tipo de coisa, certo? E em Gálatas, nós percebemos que deixa bem claro quais são as obras da carne, né? E aí a gente observa no carnaval o quê? Então fala da prostituição, isso acontece em todos os lugares, as pessoas gravam vídeos de casais em cantos, em lugares de carnaval, fazendo sexo à vista de todos. As impurezas, idolatria, feitiçaria. Nós percebemos que nessa época do carnaval também tem muita gente que, vamos dizer assim, adoram algumas outras coisas e acabam fazendo por coisas que vão se arrepender depois, né? E a questão também que causa ciúmes, causa inimizades, porque às vezes a mulher vai com o marido no pular carnaval e acaba que tem uma briga e nessa hora pode acontecer até uma morte, porque a pessoa cobiça, né? A mulher do próximo, né? Então, assim, tem iras, discórdia, porque as pessoas bebem e saem de si. Então, gente, o carnaval é uma época muito complicada. E a Bíblia, ela nos mostra isso, que isso são obras da carne. E nós, como cristãos, devemos nos afastar disso, né? E a gente vê que tem várias passagens que falam sobre isso. Nós percebemos que a cada ano que passa, as vítimas de acidentes
por causa de drogas, do uso excessivo de bebida, de drogas, acidentes em rodovias vem aumentando a cada dia. Então a gente percebe que agora que nós estamos em 2016, parece que deu até uma diminuída no caso dessas mortes, mas percebe-se que entre o ano de 2007 e 2008, após a festa terminar, já tinha morrido 145 pessoas em acidentes e vítimas fatais. Aí em 2009 caiu para 128, mas nós percebemos que até 2016 aumentou ao invés de diminuir. Então a gente percebe que o que de bom o carnaval traz? Para algumas pessoas são 4 dias e é um momento, é passageiro, é uma ilusão que as pessoas colocam em seu coração de que vão festejar 4 dias, vão beber, vão comer e esquece que o carnaval é uma festa pagã. É uma festa que foi colocada no meio de nós para induzir as pessoas ao erro, para induzir as pessoas a fazer coisas que não agradam a Deus, para matar pessoas. E não só matar no sentido de vítimas fatais, mas matar a fé, né? Porque nós sabemos de irmãos que estão na igreja, mas que têm sonhos de sair numa escola de samba, de ser rainha de bateria, não sei. E nós sabemos de pessoas que saem da igreja exatamente nesse tempo, nessa época, para pular carnaval, né? E depois voltam, tristes, arrependidos diante de Deus, e acham que isso não vai ter um preço. E vai ter um preço a ser pago, né? Pastores às vezes não impedem os seus servos, né, de fazerem, mas isso vem de Deus. É Deus que decide o que vai acontecer com essas pessoas. Não cabe a nós julgar. Mas nós sabemos que é uma época na qual as pessoas parece que desligam o botão da razão e saem de si. Não se tem como explicar, entendeu? Então, em Gálatas a gente percebe isso, que a advertência é muito forte quanto às obras da carne. Então o carnaval, ele é isso, é a obra da carne, né? Então nós devemos estar ligados, inclusive nas músicas, né? Porque cada dia que passa vem se criando músicas, uma pior do que a outra, são músicas que tentam nos influenciar, músicas que falam para sermos infiéis, música que fala para fazer sexo sem compromisso. E Deus não se agrada com isso, não é verdade? Deus não se agrada com pessoas que fazem esse tipo de coisa. E nós percebemos que o diabo, ele tem feito a parte dele, ele tem destruído vidas, famílias, pessoas, jovens, adolescentes. O diabo, ele tem feito o trabalho dele muito bem feito. E nós, como cristãos, estamos lutando por essa geração. E aí, eu trago o que a vocês? Que a palavra do Senhor fala que não é o que entra que é sujo, é o que sai do nosso coração. Então, se a gente se alimenta desse tipo de coisa, dessas músicas, e vê desfile de escola de samba, fica participando dessas coisas, isso vai alimentar aquilo que está no nosso coração. Isso vai alimentar aquilo que é da nossa essência. E a gente acaba que coloca de uma forma que desagrada a Deus, né? Então, assim, olhem para vocês, olhem para dentro do coração de vocês e vejam se nessa época, nesse momento, vocês estão preparados para saírem às ruas, porque tem muitas igrejas que vão para esses desfiles dizendo que vão falar de Jesus para essas pessoas, dizendo que vão usar a oportunidade do carnaval para falar de Jesus. E na verdade isso é um engano, queridos. Observem, vigiem, que isso é um engano. Tem muitas pessoas que dão essa desculpa para pular carnaval. Não que a gente queira julgar, mas se você é um cristão verdadeiramente, você não tem que ter desculpa. Você tem que ser verdadeiro e levar a verdade de Jesus. Entendeu? E o Senhor, Ele nos adverte que nós não devemos usar muletas, desculpas, dizendo que vamos a tal lugar para evangelizar, sendo que às vezes nós estamos mais fracos do que aqueles que estão lá, né? Então, esse estudo, ele veio pelo Espírito Santo para advertir você, querido, que está nos assistindo. E também para nós, né, que trabalhamos com adolescentes e queremos ver esses adolescentes na glória conosco, né? Então, assim, eu gostaria de
saber com o meu esposo se ele tem algo para falar referente a esse assunto das obras da carne. Eu acho que, como minha esposa bem disse aqui, as pessoas aproveitam a ocasião para se soltar, para liberar geral, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A questão das músicas, as músicas chicletes que são feitas para ficar na cabeça da gente mesmo, para entrar na cabeça da gente e a gente ficar lembrando toda hora. E são músicas que são lançadas justamente para essa época agora do carnaval. Mas que você possa estar ligado em Cristo, para que Ele venha fazer algo diferente na tua vida, tá? E que você venha escolher o lado certo, escolher a coisa certa a se fazer, né? Porque, como foi dito, a primeira coisa a ser falada foi o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, mas a palavra do Senhor também fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Então, toma muito cuidado qual a decisão que você vai tomar, principalmente você que às vezes está vendo esse vídeo agora, pertence a alguma igreja, mas ainda não sabe se vai em algum acampamento ou não, se vai no acampamento da sua igreja ou não. Então, assim, tempo, né? ainda tem tempo, né? Até sexta-feira ainda tem tempo. Mas decida, querido, mas decida pelo lado do bem. Sim. Que eu tenho certeza que a quarta-feira não vai ser de cinzas, mas a quarta-feira vai ser de unção e glória na tua vida. Amém, Jesus. Amém, queridos? Agora, em Romanos 6, do 14 ao 23, Paulo ele exorta os cristãos de Roma que eles devem ser obedientes, para que eles sejam libertos do pecado, né? E quando a gente fala em liberdade, né, a gente fala do quê? Do fim da escravidão. Porque quando a gente recebe Jesus em nossas vidas, nosso coração, nós somos livres, nós somos libertos. Porque Jesus, ele não amarra ninguém, ele não prende ninguém, ao contrário. Jesus está conosco e quando nós colocamos ele no nosso coração, nós nos tornamos livres. Mas quando a gente fala de liberdade, o que a gente quer dizer, né? Porque muita gente mistura liberdade com libertinagem, não é verdade? Então, o que é? A liberdade, gente, nada mais é que o direito de você fazer o que você quiser. Mas será que tudo é lícito? Né? A palavra do Senhor fala isso, né? Que você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo convém, né? Então, assim, quando a gente fala de liberdade, antes de falar da passagem de Romanos, eu vou ler aqui algo que tem na minha Bíblia, que eu tenho uma Bíblia de estudo que eu gosto muito, e fala da liberdade, né? Que é o fim da escravidão. Fala que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o termo liberdade, ele se refere ao livramento da escravidão. Quer seja no sentido político-social, ou no sentido espiritual, né? Ou, na verdade, o que diz respeito à mortalidade. Então, nesse contexto, a nossa liberdade, quer política, quer espiritual, depende da iniciativa, né, divina. Quando Adão e Eva pecaram, Deus foi até eles, né? E com a promessa da libertação da maldição do pecado, né? Porque eles pecaram e eles já eram livres, mas eles pecaram e Deus prometeu que ia libertá-los desse pecado, né? E essa promessa foi cumprida quando Deus mandou Jesus para nós, né? Quando ele mandou Jesus para que morresse na cruz, e com isso ele libertou a todos nós que aceita ele como único e suficiente Salvador da morte eterna, né? Nós teremos vida eterna, não é verdade? E para a gente nos tornar livre, a gente precisa aceitar o preço da libertação, certo? E aqui a gente pode falar o quê? Que para ser liberto da escravidão, que é o pecado, né? Tem aquele propósito, a gente precisa ser servo de Deus. A gente precisa abrir mão de algumas coisas que a gente fazia na nossa vida, porque aqui nós não estamos aqui para falar que eu e o meu esposo, nós somos santos e fomos santos. Ao contrário, eu vivi algum tempo no mundo e nesse tempo que eu estive no mundo, eu pulei carnaval. E eu não sei o meu esposo, mas eu posso falar por mim. Claro que eu, graças ao Senhor, eu sempre tive juízo
Então algumas coisas eu não fazia, mas outras eu fazia e eu paguei o preço por isso. Então hoje Deus me trouxe a verdade. E é por isso que eu não busco mais isso para minha vida, porque tudo aquilo que estava vazio foi preenchido por Jesus. Então a gente entende que para ser liberto da escravidão é necessário que Jesus habite em nós. Não é verdade? Então, quando a gente fala isso, a gente não fala, mas você tem que ser assim, assim, assim. Não, não é isso. Você tem que ler a Bíblia. Porque a palavra do Senhor fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, leia a Bíblia, porque a Bíblia vai trazer a verdade para a tua vida. Eu, meu esposo, nós erramos também. Mas nós estamos aqui para ajudá-los, né? Para querer mostrar que não é impossível. Pessoas que nos conhecem, que estão nos assistindo e nos conhecem antes de irmos à igreja, sabem como nós éramos. E nós não temos vergonha, porque Jesus mudou a nossa vida, mudou a nossa história. E hoje nós estamos aqui para querer ajudar os nossos adolescentes, os nossos jovens e até os adultos que precisam ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de mudança, né? Então, em Romanos 14, 23, eu vou ler agora, de 14 ao 23, perdão. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Romanos 6, começa no 14. Então, vamos lá. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum pecaremos. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas a graça, a de Deus, que tenho sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, porque assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentar agora o vosso membro para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o que Paulo quis exortar nessa questão? A sermos obedientes a Deus. Porque quando nós somos obedientes a Deus, nada é um peso. Tudo que fazemos para Deus é com amor. E quando somos obedientes, nós não estamos pecando, ao contrário, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E o que é ser obediente? É não se entregar às obras da carne, né? Então, não é difícil ser obediente a Deus. Eu posso garantir a vocês que ser obediente a Deus é melhor do que viver para o diabo. Porque o diabo cobra caro, certo? E nós podemos observar como as pessoas que vivem lá fora, essas pessoas que estão na escuridão, sofrem. Então nós queremos aqui hoje trazer a luz para você. Não só você cristão que já está na igreja, mas você também que não vai à igreja, você que não tem a sua fé. Crê em Cristo. Ele salva a todos, ele é amoroso, ele liberta a qualquer um. Jesus, ele não escolhe, certo? Ele veio para os doentes e ele andou com os doentes, se transformou. Então, quando eu falo, às vezes meu esposo, eu brinco com ele que eu falo que Jesus é o cara. E ele é mesmo, entendeu? Ele veio, ele andou com os piores, escolheu os piores, transformou os melhores. E ainda deixou-nos o Espírito Santo para nos ensinar o caminho, porque é o Espírito Santo, ele que convence a gente do erro, do pecado. E Jesus ainda deixou o Espírito Santo até a volta dele. Então, quando a gente percebe que Paulo foi transformado, porque Paulo perseguia a igreja, então Paulo foi transformado e ele foi até a Roma
exortar o povo de Roma, os cristãos que estavam em Roma, que eles deveriam ser obedientes para ser libertos do pecado. E eu falo isso para você hoje, para que você seja liberto do pecado, você tem que ser obediente. Também não adianta você ir em acampamento de carnaval da tua igreja, se após os dias do acampamento, você não decidir mudar de vida, você não decidir buscar mais a Deus, orar, ler a palavra do Senhor. É preciso que tenha uma obediência, mas é preciso que tenha o estudo, é preciso que tenha o conhecimento da palavra, para que você não seja enganado. Você precisa alimentar o teu espiritual. E o carnaval ele faz o quê? Ele alimenta a carne. Quando acabam os dias, a pessoa fica com aquele vazio, porque aquela diversão acabou, aquele sexo sem compromisso acabou, aquele monte de coisa que bebeu, aquelas drogas que usaram, acabou. E muitas vezes, o sexo sem compromisso, daqui 9 meses tem uma criança indesejada. Criança essa que a mãe talvez maltrate, talvez a mãe não tenha nem idade para ter um filho. Pessoas que usam drogas e depois não conseguem sair. Gente, é muito difícil. Nós convivemos com pessoas que lutaram, que hoje são libertos, mas é muito difícil. Então, olhe para dentro de você. Nós não estamos aqui para te julgar, nós estamos aqui para te ajudar. Amém? Alguma coisa para falar, marido? Não, dessa parte não. Eu quero ler agora em 1 Pedro 1, 13 ou 25, que é a parte que fala, a exortação de Pedro aos estrangeiros dispersos à santidade. 1 Pedro 1, do 13 ao 25. Portanto, cingindo os lombos dos vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou o ouro que fostes resgatados da vida, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por eles credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência e verdade para a caridade fraternal. Não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra entre vós foi evangelizada. E damos glória a Deus por isso. Então, querido, esse período de festas que o mundo nos proporciona, às vezes nem sempre é tão alegre assim. Então, sede santos como eu sou santo, a própria palavra diz. Então, santificai-o, querido. Buscai o Senhor. Vocês têm uma oportunidade imensa na vida de vocês, né? Principalmente adolescentes, que estão tão ligados, conectados o tempo todo, são muito hiperativos, ansiosos, né? Então, assim, vamos escolher de que lado que a gente vai querer ficar, né? Você quer falar alguma coisa? Não, na verdade, quando Pedro ele exorta a gente à santidade, é na questão do quê? Porque quando você é obediente, você acaba por ser santo.
porque você deixa de fazer as obras da carne e faz as obras do Espírito, né? E aí a gente entende que a gente ouve por aí, ah, mas Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Ele é justiça. Então, o que eu posso dizer para vocês? Não só para os cristãos, como o não cristão. Não brinque com Deus, queridos. Deus, Ele é misericordioso, mas Ele é justiça. E Ele é aquele que cuida de nós, aquele que nos dá livramento. Não brinque com o Senhor. Não vá ao acampamento da tua igreja pelos motivos errados. Não vá para procurar namorado, ou namorada, ou fazer amizades. Vá para buscar uma mudança verdadeiramente, para buscar um renovo, para Deus preencher esse vazio que está em você. Nós sabemos de muitos adolescentes que têm cometido suicídio por falta de amor, por falta de carinho, pessoas que não têm presença de pai, de mãe. Então eu falo para os pais e para as mães também, observem seus filhos. Queridos, o diabo ele tem ceifado a vida de pessoas muito novas, por causa de bullying, por causa de N coisas, sabe? Então, assim, nós estamos aqui perante Deus, com o Espírito Santo nos guiando, para auxiliar você. Nós queremos trazer a verdade para você. Olhe para a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma situação de um país corrupto, porque nós falamos da parte do carnaval na questão das obras da carne, mas nós sabemos também que o carnaval é uma época que a sociedade se aproveita para enganar, para ganhar dinheiro, para roubar, né? Então, assim, a gente está falando de obras da carne, mas se a gente for falar de tudo o que acontece, são coisas que entristecem o coração de Deus e o nosso. Porque a gente começa a desacreditar que a humanidade possa mudar, né? Mas nós cremos em Deus. Então eu peço que vocês vigiem, que vocês olhem os seus adolescentes, os seus jovens. Nós estamos perdendo tempo com bobagens, perdendo tempo com festas de carnaval, com essas coisas, essas enganações que o diabo coloca, e a gente cai, né? Então, assim, hoje eu peço a vocês, vá ao acampamento, procurem de Deus, mas faça verdadeiramente, não faça pelos motivos errados, porque nós sabemos de muitas pessoas que vão em acampamento, e vão todos os anos, e continuam da mesma maneira. Querido, Jesus está às portas, ele está voltando, e Deus tem pressa na mudança, Deus tem pressa em levar a palavra. Então, olhe você cristão para dentro do teu coração. Observe se você está vivendo verdadeiramente a vida de Deus. Já acabou, chega de brincar, né? Vamos parar de brincar de ser crente, vamos parar de mentir para os nossos pais, né? Porque eu posso falar por mim, eu fui uma filha terrível, eu dei muito trabalho para minha mãe, e hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, eu estou diferente, eu estou mudada, e eu sei o tanto que minha mãe sofreu. Então, eu posso dizer para vocês, gente, vai colher fruto. Você gera sofrimento para os seus pais, traz tristeza, os pais deixam de confiar nos filhos, e isso traz uma separação no lar, uma quebra de confiança. Então vamos abrir os nossos olhos. Deus hoje está nos exortando, está falando aos nossos corações que a gente precisa acordar. A gente precisa aproveitar essa época que enquanto as pessoas estão se entregando ao diabo, a gente está tentando buscar vidas, a gente está tentando pegar até mesmo aqueles cristãos que estão por aí perdidos, aqueles que conheceram a Deus e acabaram por algum motivo se chateando e estão distantes do Senhor. Volte para Cristo. Não fica sofrendo porque alguém fez algo para você. Maior é o Deus que está em você do que o que está no mundo, querido. Volte para Jesus, ainda há tempo. O Senhor, Ele renova a sua misericórdia a cada manhã, mas um dia pode não haver uma manhã. Então volte ao Senhor, se reconcilie com Jesus, entendeu? Seja nova criatura verdadeiramente. Ainda há tempo, vamos aproveitar que Jesus ainda nos dá essa oportunidade, que Deus nos ama de uma forma que Ele ainda nos dá essa oportunidade, né? Porque a gente deve estar com os nossos olhos sempre ligados e abertos, porque o que acontece nessa época? Todo lugar que você olha, você vai ver uma coisa errada, né? Você ouve, a gente tá falando do carnaval, mas a gente vê isso o ano inteiro, né? Nós que trabalhamos com adolescente, nós vemos o sofrimento desses adolescentes, porque eles estão num momento que os hormônios estão terríveis, então eles
tem muitas perguntas e muitas coisas na cabeça deles, e eles não sabem como resolver e acabam por cometer muitos erros. Então a gente precisa entender que para ser livre, a gente precisa ser obediente. A gente tem o direito de ir e vir e fazer o que quiser. Mas será que tudo é lícito fazer? Né? Então vamos meditar na palavra e vamos lembrar o que Cristo nos ensinou. Né? Ele levou na cruz os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele levou com ele. Mas isso não quer dizer que a gente pode pecar à vontade porque está tudo lá. Né? Jesus, quando chegou lá naquela mulher Maria Madalena, que ela seria apedrejada, ele defendeu ela. Ele chegou e falou, ó, quem não pecou, nunca pecou, que atire a primeira pedra. E cadê, né? Foi todo mundo embora. E aí, de repente, ele abaixa e fala para ela, cadê os seus acusadores? E ela se levanta e Jesus não falou para ela, vai, peca, viu? Pode pecar à vontade, mas você volta, pede perdão, você entra no seu quarto, ora, pede perdão para Deus. Jesus não falou isso para ela. Jesus falou, vai, não peques mais. E ela realmente parou de pecar. Então nós cremos que aquele que realmente aceita que é pecador e se arrepende, ele consegue parar de pecar. Então quando nós falamos que Deus é misericordioso, Deus pode transformar a tua vida, Deus esquece os teus pecados, isso é verdade. Mas tudo que você plantar, você vai colher, querido. Isso você pode ter certeza que Deus, ele é, como eu já falei, misericórdia, ele é amor, mas ele é justiça. Todo aquele que planta, ele vai colher. E se você plantar maldade, você não vai colher amor. Você vai colher maldade. E não só no sentido do carnaval, mas eu falo para a tua vida. Então aproveite hoje para mudar de vida. Aproveite hoje para receber essa palavra, colocar no seu coração, meditar e buscar de Deus. Você que é crente, você que não é. Busque a mudança, porque mudar é bom, né? As pessoas têm medo da mudança, mas mudar é bom. Você evoluir, você crescer espiritualmente, você melhorar, você perdoar as pessoas, é bom, né? A gente caminha com Cristo todos os dias e a gente sabe que é uma busca diária, né? Uma busca diária de mudança, para que a gente consiga falar melhor, para que a gente consiga receber as palavras melhor, para que a gente consiga ter reações menos explosivas. Então, assim, aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Hoje é mais uma, amanhã pode ter outra, mas pode haver um dia que não tenha mais, né? E se esse dia chegar, que você não seja pego, desprevenido, pego no susto, né? E aí a gente deve lembrar também o que Pedro disse em Atos 5:29, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso é fato. Às vezes quando a gente fala esse tipo de coisa, as pessoas falam assim, então eu tenho que servir só a Deus e eu não tenho que obedecer meu patrão, não. Isso é outro assunto. Então quando a gente fala em obedecer a Deus, é no sentido de não se entregar às obras da carne. Se você não tem dinheiro para ir no acampamento, se você não tem condições, com certeza na tua igreja vai ter culto, querido. Normalmente os pastores não deixam de fazer culto, porque existem pessoas que não vão. Então, se você não puder ir, vá à tua igreja. E se você não for à igreja, busque em casa, leia livros, leia a palavra do Senhor principalmente, assista filmes. Conheça esse Jesus maravilhoso que transforma vidas, que liberta verdadeiramente. Esse Jesus que quebra todos os grilhões e que não é mentiroso e que não nos engana nunca. Porque aquele que está em Cristo verdadeiramente é livre. Então eu creio que o que o Espírito Santo fez nós fazermos hoje, eu e meu esposo, foi para trazer realmente a verdade a vocês, a luz, né, que é a verdade. Né? E agora eu vou passar a palavra para o meu esposo, que ele vai falar mais um pouquinho sobre os acampamentos de carnaval. E eu espero que tudo que foi falado hoje tenha edificado a tua vida. E fique à vontade para discordar ou concordar. E se caso nós cometemos algum erro, alguma coisa aqui, nos perdoe, nós somos seres humanos. Amém? Bom, queridos, a gente vai estar visitando alguns acampamentos e Então, se você não puder ir, a gente vai estar visitando alguns acampamentos e
Se você quiser saber onde a gente vai estar indo, qual igreja a gente vai estar visitando, é só entrar na nossa página lá, Coordenadoria Regional de Adolescentes, Franca 2, IEQ Franca 2, que lá está a nossa agenda, onde a gente vai estar visitando, onde a gente vai estar ministrando a palavra. São 5 acampamentos no total que a gente vai estar pregando. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural na vida daquelas pessoas que estão lá. Então, querido, não fique em cima do muro. A sua oportunidade é agora. Daqui 2 dias, você tem que tomar uma decisão. Não arrume desculpas. Ah, não tem dinheiro, não tem amigo, não tem ninguém para ir comigo. Isso não é desculpa. Isso você vai estar apenas enganando você mesmo. Verdade. Então vá ao acampamento, querido. Valorize o trabalho da sua igreja. Valorize o trabalho do seu pastor, do seu líder, que faz eventos, que faz festas, que faz noites diferentes para poder te agradar, para poder te manter dentro da igreja, porque não é fácil. Então, queridos, honre o teu pastor, honre o teu líder. Ore por eles, mas vá aos acampamentos. A gente tem muitos acampamentos acontecendo e eu tenho certeza que não há desculpa, né? Não fique de fora. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. E se você tiver algum testemunho, alguma coisa que você queira dizer, pode entrar em contato com a gente, compartilha lá na nossa página, deixe seu comentário lá. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua vida. Amém. Tá? Então, se você não pegou essa transmissão ao vivo agora, a gente vai fazer uma oração para encerrar. E eu tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração. Tá? Então, que o Espírito Santo de Deus possa adentrar no teu coração, porque Ele é educado. Amém. Ele bate na porta. Se você abrir a porta, Ele entra. Se você não abrir, Ele não entra. Amém? Então, que você venha valorizar aquilo que as pessoas têm feito por você. E às vezes você não tem valorizado. Tá? Então a gente vai orar aqui agora. E que Deus venha alcançar vocês. Amém? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Tu és um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, Pai. Sim. Alcance essa pessoa que está vendo esse vídeo agora. Amém. Se existe alguma dúvida, alguma incerteza no coração, Pai, que o Senhor venha quebrar, venha quebrantar. Se tiver alguma dificuldade ou alguma incerteza, que o Senhor venha esclarecer, Pai. Mas o Senhor és o Deus fiel, és o Deus que é a luz, que é a verdade. Sim, Deus. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem preparado coisas gloriosas e grandiosas para essas pessoas. Senhor, em nome né? de Jesus. Vem interceder aqui por cada pastor, por cada líder, Sim, por Deus. cada acampamento que vai acontecer, Senhor Amém, Jesus, nesse Jesus. carnaval. Que o Teu Espírito Santo Visite, venha ser Senhor, presença em cada todos, lugar. Pai. Sim, E venha Deus. tocar a cada coração Em que ele nome de esteja, Jesus Pai. Cristo. Pois não somos nós, Pai, mas é o Teu Espírito que está à frente. Amém. Que o Senhor venha fazer, Senhor Jesus. Venha fazer morada, Pai, em nossas vidas. Sim, E que possamos ser, Pai, a Sua verdadeira luz. Amém, Jesus. Né? O sol é uma luz natural que temos, mas Jesus é a luz espiritual. Amém, Que Jesus. você venha buscar essa luz para a tua vida, querido, e venha ser feliz. Amém, Não precisa beber, não precisa usar droga, não precisa sexo sem compromisso, não precisa fazer coisas erradas, não precisa querer se aparecer, rebaixar, se não precisa se humilhar. rebaixar, não precisa ser humilhado, né? Basta você ser fiel a Deus. Amém. E Ele será fiel eternamente a ti. Amém. E mais uma vez, queridos, visite a nossa página no Facebook. A gente agora tem um blog que temos colocado os estudos lá para edificar a tua vida, para os adolescentes principalmente, que é o nosso trabalho, né? Como o meu esposo sendo coordenador de adolescentes dessa região. O trabalho não é só para a região 500, é para qualquer um, para quem queira conhecer Jesus, para quem queira aprender mais da palavra do Senhor. Então nós temos um blog, nós temos também no YouTube, nós temos lá o nosso canal, que aos pouquinhos a gente está aprendendo e está caminhando, né, para poder edificar a tua vida. E temos a nossa página no Facebook, que temos colocado também palavra para edificar a tua vida, estudos, páginas na internet na qual você pode aprender, porque nós sabemos que o inimigo ele tenta tirar a vontade de ler a palavra do Senhor.
mas a gente tem que ter força. E quando a gente começa a aprender e começa a colocar Jesus no coração, Jesus nos liberta, e aí vem aquela vontade de comer, né? Aquela vontade de se alimentar do Espírito. Então nos visite nosso canal, visite nosso blog, visite nossa página do Facebook. E se você precisar falar conosco, tem os nossos telefones lá. Ligue para nós, manda mensagem pra gente, que a gente vai conversar com você. Se você quiser uma visita também, nós estaremos visitando vocês, porque o nosso trabalho é levar a verdade de Cristo, é ajudar a todos a buscar uma transformação, principalmente os nossos adolescentes, que é o futuro dessa nação, que são eles que farão a diferença, não é verdade? Então, vamos ser diferentes, vamos fazer a diferença, né? Vamos mostrar para as pessoas que Jesus pode mudar sim, que Deus tem o poder sim de mudar. Para aqueles que não creem, Deus é poderoso e assim, nós vivemos a vida com Deus e a gente, assim, Deus a cada dia que passa tem feito mais e mais por nós, né? Por nós dois e pelo nosso ministério, pela nossa igreja. Então busque, Deus pode, e Deus, Ele não se envergonha de você. Deus te quer, Deus te ama. E muito obrigada, queridos, por ouvir esta palavra, por nos acompanhar. E, mais uma vez, é a primeira vez que a gente faz isso ao vivo. Então, a gente está aprendendo e espero que na próxima vez a gente consiga fazer melhor e cada dia melhor. E a gente quer isso. Usar a tecnologia para alcançar você, que às vezes está com uma depressão, que às vezes o inimigo coloca uma falta de vontade de ir à igreja. Então a gente quer te alcançar para que Deus restaure sua vida e você volte a buscar a Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigada por estar conosco. Amém? Deus abençoe grandemente a tua vida, querido. Amém, querido. E a gente vai visitando os acampamentos, a gente vai tirando foto, vai postando e já vai compartilhando imediatamente no Facebook. E se você estiver ligado aí, você vai estar vendo e visualizando as fotos aí. E vocês, pastores, que assistirem o vídeo, creia que o acampamento de vocês vão ser bênção. Deus vai fazer coisas sobrenaturais na vida desses adolescentes e Deus vai usar grandemente a vida de vocês e vocês verão o renovo do Senhor. Amém? Amém. Obrigada a todos. Deus abençoe. Fica com Deus. Abraço.